7 de setembro de 1822, independência política do Brasil. Dom Pedro I, ao chegar de Santos, encontrou nas proximidades do Riacho Ipiranga emissários do Rio de Janeiro que lhe traziam mensagens de Lisboa que exigiam seu imediato retorno a Portugal. Com as mensagens, vinham cartas de José Bonifácio, de Dona Leopoldina e do deputado Antônio Carlos, onde pediam a reação do príncipe. Dom Pedro sentiu que era chegada a hora e no mesmo local, a 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, com o célebre brado Independência ou Morte, determinou o rompimento dos laços que prendiam o Brasil aos antigos colonizadores. Por isso, 7 de setembro é dia de festa no Brasil. Terça-feira, dia 8/9. Em língua portuguesa, temos uma leitura do Ler e Escrever, carta de reclamação à fábrica de brinquedos Dia Feliz. Leiam com atenção para resolver a interpretação desse texto. Em matemática, temos números. Compõe os numerais 400 mais 7, 8 centenas, 5 dezenas e 2 unidades, 6 dezenas e 5 unidades, 4 centenas e 8 dezenas. Que números dariam? Na atividade 2, observe as figuras e complete as operações. Eu tenho aqui 2 dezenas e quantas unidades? Então, vocês vão olhar aqui no desenho, vão ver quantas dezenas e quantas unidades e vão fazer aqui do lado. Depois, em História, temos no anexo 1 o texto Brinquedos e Brincadeiras e Lembranças de Brincadeiras. Na quarta-feira, dia 9/9, em língua portuguesa, temos gramática. Vocês vão ler as palavras, separar as sílabas e fazer a classificação silábica. Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, façam no caderno, separando as palavras. Depois, na atividade 2, em ortografia, temos uma atividade no anexo 2, ok? Em matemática, temos números. Vocês vão calcular mentalmente esses valores e o resultado que der 1000 vão ligar ao 1000 que está no centro. 200 mais 500, quanto dá? O que der 1000, vocês vão ligar. Em álgebra, vocês vão resolver essas sentenças e ver qual é a relação de igualdade ou de diferença. Observe as fichas e calcule, ok? Na quinta-feira, dia 10/9, temos uma leitura individual que está no anexo 3. Na atividade 2, em ortografia, vão completar as palavras com C ou QU. Vista seu casaco, está frio. 4 galinhas fugiram no galinheiro. O Equador é um país interessante. Você xerocou a atividade? A Praia de Ipanema é um ponto turístico. Depois desembaralhe as sílabas e descubra as palavras com G ou GU. Em geografia, teremos o anexo 5, que fala sobre terremotos e vulcões. Em matemática, teremos situação-problema. Leiam com atenção para descobrir que operação fazer em cada uma das questões. Precisa de muita atenção quando vai fazer situação-problema, ok? Vai ter que ter a interpretação do texto para descobrir qual é o tipo de operação que vocês vão fazer, ok? Na sexta-feira, dia 11, em gramática, língua portuguesa, vocês vão ler o texto e colocar a pontuação adequada onde está faltando. A conversa de Marcelo. Esse texto foi tirado do livro Marcelo, Marmelo e Martelo, de Ruth Rocha. Então, leiam com atenção e coloquem a pontuação. Na atividade 2, temos o anexo 4, uma atividade de gramática, certo? Depois, em matemática, em geometria, vocês vão descobrir qual é o brinquedo preferido de cada criança. Olhem bem onde o Rafael, ele está na C e 2. Qual é o brinquedo que está na linha C e no quadradinho 2? Prestem bem atenção para fazer essa atividade. Depois temos ciências no anexo 6, a luz solar e os cuidados. Leiam com atenção. O anexo 1, na aula de história, vocês vão ler o texto sobre brinquedos e brincadeiras.
E depois, lembranças de brincadeiras. Qual as brincadeiras que tinham na infância? Reviver os sentimentos. Vão relatar, que tem alguns relatos de algumas crianças. Depois vão responder o que está sendo pedido, ok? Quais são os brinquedos e brincadeiras citados nesse relato? E de quais você já brincou? Depois, no anexo 2, em ortografia, vocês vão olhar aqui nesse quadrante o que tem aqui nessa tabela. Olhar aqui do lado tem o ABC, depois 1, 2, 3, 4, 5. Vão ver B2. O que está no B2? O B2 tem um desenho. Qual é? Vocês vão escrever aqui do lado, ok? O anexo 3 é a leitura A Bola de Futebol, de Isabel Cristina Silveira Soares. Então, vocês vão ler esse texto que está escrito em letra cursiva. Quem não sabe ainda ler, pede ajuda para a mãe ou para o pai, para quem estiver acompanhando. No anexo 4, em gramática, transcreva abaixo fazendo o uso correto da letra maiúscula. Lembre-se, em início da frase, em substantivo próprio, sempre vai usar a letra maiúscula. Então, leiam esse texto e prestem bem atenção nisso. Vocês vão ter que escrever com o uso correto no seu caderno, ok? No anexo 5, temos em geografia o texto terremoto e vulcão. Também temos alguns links para vocês assistirem aos vídeos. E depois, na atividade, leia a manchete do jornal e responda a questão a seguir. Que elemento da natureza a manchete menciona? E no anexo 6, em ciências, temos luz solar e os cuidados que vocês devem tomar. Depois faça a autoavaliação dos seus hábitos e responda essas duas questões. Eu espero que todos estejam bem. Vou ficando por aqui. Tchau!